Estamos de volta aqui no Papo com Ela e hoje a gente fala um pouquinho sobre a realidade das etnias ciganas aqui no nosso estado de Mato Grosso. E para isso eu recebo aqui no estúdio do Papo com Ela o comunicólogo, antropólogo e diretor de Ciência e Comunicação da Associação Estadual das Etnias Ciganas de Mato Grosso, Aloísio de Azevedo, e a diretora de mobilização da Associação Estadual das Etnias Ciganas de Mato Grosso, a assistente social Terezinha Alves. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite para que a gente pudesse fazer esse bate-papo. Aloísio, a gente viu na reportagem que a Fernanda fez junto com o Neidson um pouco dos costumes e da história de algumas famílias ciganas aqui em Mato Grosso. Queria que você pudesse dizer para a gente como se fundamenta um estigma que assolou as etnias ciganas em todos os lugares, né? Por que a gente escuta algumas histórias que depõem contra os ciganos e ainda são perpetuadas nos dias de hoje? Então, esses estigmas e preconceitos, estereótipos que tem com as comunidades ciganas são coisas que acontecem historicamente há séculos e séculos. Desde a chegada dos primeiros ciganos na Europa, porque a gente acha que os ciganos são originários da Europa, mas não são. São do Oriente Médio, África, Egito, algumas pessoas falam Índia. E essa diáspora das comunidades ciganas começou há cerca de 2000 anos atrás. E começaram a chegar na Europa por volta do século 1000. Os registros escritos dizem que em Portugal, que é de onde a nossa família vem, que é da etnia Calon, começou a chegar a partir do século XVI, 1500. E assim que chegaram na Europa, as comunidades ciganas começaram a ser taxadas desses estereótipos. E aí foram coisas também que foram reforçadas não apenas pela população local, que não conhecia os costumes, a língua, o modo de vida da população cigana, como também foi assumido pelos estados, através de políticas públicas de perseguição contra as etnias ciganas. Por exemplo, em Portugal foram editadas várias leis que, por exemplo, proibiam as pessoas ciganas de falarem a sua língua, de usar o traje, de andar em bando, de ler a sorte, que é uma atividade que historicamente foi ligada às comunidades ciganas, e de fazer qualquer outro tipo de atividade que se configurasse que fosse uma atividade cigana. E essas leis, elas chegaram aqui no Brasil com Portugal, e aqui esse imaginário, esse estereótipo também já chegou com os portugueses aqui no Brasil. Então, por exemplo, desde 1570 tem o primeiro registro da entrada de um cigano no Brasil, que veio de Portugal, da etnia Calon, que é a qual a gente pertence, justamente por ser cigano expulso degredado. Uma das penas mais comuns por você ser cigano, praticar esse crime, né, de ser cigano, era justamente o degredo de Portugal para o Brasil ou para a África. E isso eles faziam assim de uma forma, por exemplo, nas galés, que são aquele degredo que as pessoas ficam... Você já assistiu aquele filme Piratas do Caribe? Sim. Aquela galera que fica remando. Uhum. Então isso são as galés. Eram assim que as pessoas ciganas chegaram aqui no Brasil a primeira vez. E esse imaginário ele já vem construído da Europa, de Portugal, e chega aqui no Brasil e se mantém, né, até hoje. Por invisibilidade, por desconhecimento, né? Por vários marginalização motivos. mesmo, né? Terezinha, diante de todo esse contexto histórico que o Aloísio traz para a gente, quais foram os prejuízos para a comunidade cigana no seu desenvolvimento, já que colocada, vamos falar, né, dentro do Brasil, dentro de Mato Grosso, o que isso teve como impeditivo para o desenvolvimento da comunidade cigana? De uma forma geral em tudo, né? Porque primeiro que por não poder permanecer muito tempo em um local, as pessoas não podem estar indo para a aula, indo para a escola, os filhos não podem ser matriculados, né? A impossibilidade de ter uma residência, uma casa que tenha as condições normais para uma família habitar, então habitando em tendas, né? E sempre mudando de um lugar para outro, até pela questão mesmo econômica, porque se ficava um mês em um lugar, como eles desenvolveram, como o cigano trabalha com a troca, com o mercado, né, com a mercadoria, então termina aquele ciclo de vendas e trocas em um lugar, eles necessitam de procurar um outro local. E assim vai sempre naquela situação nômade, não fixa em nenhum lugar, não tem, as crianças não estudam,
E por medo também, há discriminação grande, as pessoas fogem dos ciganos, pensa que vai causar mal, que vai causar roubo, e não, isso não é uma realidade do cigano. Aí ele tem a prática da negociação, ele desenvolve essa habilidade, ele vai negociar, ele vai trabalhar com vendas, com trocas, visando lucro sim, mas não com essa prática de roubo, de furtos, isto nunca. Aloísio, a Terezinha toca num ponto sensível, que é a questão da educação dos povos ciganos, né? A gente tem você aqui como exemplo, que chegou, conseguiu fazer um doutorado e na sua tese de doutorado defende justamente essa visibilidade da comunidade cigana, principalmente no que diz respeito às políticas públicas de saúde, né? Como foi para você passar por todas as provações para chegar até onde você chegou e sempre segurando e defendendo essa bandeira do povo cigano? Então, as pessoas da minha família, até muito pouco tempo atrás, não costumavam estudar. Sempre, principalmente as mulheres, saíam muito cedo da educação. Mas a nossa história na educação superior começa justamente com a Terezinha, que foi a primeira cigana da nossa família a fazer ensino superior no Mato Grosso, né, na Universidade Federal do Mato Grosso. E depois os meus pais, eles também começaram a estudar. Minha mãe estudou, fez faculdade de pedagogia. O meu pai também. Então eu acho que eles que foram quem romperam, na verdade, com esse preconceito. Porque na minha casa eu sempre tive muito essa incentivo de que você vai ter que estudar, você vai ter que fazer uma graduação, porque só estudando que você vai conseguir ter uma inserção no mercado de trabalho, uma atividade, um trabalho que consiga uma melhor remuneração, né? Mas assim, a questão dos ciganos longe da escola são vários motivos. Primeiro que as próprias pessoas ciganas têm medo do Estado, pelo histórico de racismo, e a escola ela não está preparada para atender o diverso, o diferente. E aí a gente tem o racismo institucional dentro das escolas. Então acho que são vários motivos que acabam levando as pessoas ciganas a se afastarem da educação formal, né? Mas isso não significa que as comunidades ciganas não tenham saberes, não tenham uma filosofia de vida, não tenham conhecimentos que permitiram resistir ao longo desse tempo. Tudo bem, pode até não ter um ensino superior, mas, por exemplo, o pai da Terezinha, o meu avô contava que ele era um homem que conseguia fazer trovas a noite inteira sem mudar um verso, sem repetir um verso. Então, há outras sabedorias que se desenvolvem, né? Que não é só a formal. Sim. Terezinha, fala um pouquinho pra gente sobre essa visão da necessidade de estar numa graduação, né? Como a Aloísio disse pra gente, você foi a primeira cigana em Mato Grosso a romper essa barreira, né? Quais foram as dificuldades que você teve e de onde veio força para passar por todas elas? Então, né, quando eu tinha 9 anos, eu fui matriculada em uma escola, me alfabetizei, e com 10 anos meu pai achou que deveria ser tirado, que não deveria permanecer, que teria que acompanhar a família e que ia mudar de cidades, porque mesmo o meu pai, no meu caso, meu pai, ele parou, depois que nós íamos para a Igreja Assembleia de Deus, nós aceitamos Jesus, ele parou de viajar com a família dele. Mas mesmo ele parando de viajar, ele não permanecia muito tempo em um local. Às vezes ele estava numa cidade, aí passava 3, 4 meses, ele resolvia que tinha que ir para uma fazenda. Aí depois ele resolvia que deveria ir para outra cidade. E aí a gente teria que acompanhar. E com essas mudanças dele, ele me retirou da escola e uma qualidade que a gente vê assim, uma característica que a gente vê nos ciganos, quando o Luiz fala do saber, é que é muito raro você encontrar um que não seja com uma inteligência assim, que você conversa com ele e fala, nossa, como é inteligente, como tem uma memória boa, como é fácil de aprender. E eu tive esse privilégio, eu tinha facilidade de aprender. Então a minha primeira professora intercedeu muito para que meu pai deixasse eu ficar com ela, para que eu continuasse estudando, mas não teve acordo. E depois eu me entristeci com aquilo e também já não interessei mais. E depois, com 13 anos, eu mudei para a cidade para ser babá. E depois disso, eu fiquei uns 10 anos morando com essa família e eu me casei.
E quando eu me casei, aí o meu esposo falava para mim, né, hoje meu ex-esposo, falava para mim, você tem uma inteligência rara, você não pode ficar sem ir para uma escola. Daí ele me ajudou a estudar, né, a concluir o supletivo e, assim, confirmando que a gente tem a facilidade de aprender, no meu primeiro vestibular eu passei na Federal. E aí depois eu peguei gosto, né, eu já gostava de estudar, né, e daí eu fui para um curso de serviço social, onde a gente consegue visibilizar toda a questão da discriminação, toda a questão mesmo de pobreza, né, de faltas de oportunidade, né, que as pessoas têm, dos grupos discriminados, e a gente se enquadra exatamente, né, como eles, e eu acho que até mais, porque os negros, os índios, eles têm uma visibilidade, eles são discriminados, mas eles não são invisíveis, e muitos dos ciganos até nem fala que ele é cigano para ele poder ter um melhor relacionamento com as pessoas. Ainda tem esse receio. Né? Não que ele não goste de ser, gosta da tradição, gosta das festas, gosta de estar juntos, mas para poder relacionar melhor e ter acesso a trabalho, a políticas, a outras coisas, né, acaba se omitindo o fato de ser cigano. Aloysio, você podia falar um pouquinho sobre a sua tese de doutorado? O que você pôde visualizar nessa questão do acesso à saúde pública, a políticas públicas de saúde para o povo cigano? Então, o meu doutorado ele trata da saúde, das políticas de saúde para ciganos e eu olho a comunicação nessas políticas. Como é que essas políticas foram divulgadas, se foram, se não foram. O fato é que existem muitas poucas políticas públicas para ciganos no Brasil. A primeira política pública que veio específica para ciganos é de 2006, que é justamente o Dia Nacional dos Ciganos, que se comemora 24 de maio. Depois, em 2007, foi feito um decreto que criou os povos e comunidades tradicionais. A Política Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais incluiu os ciganos nessa política, e aí com todos os direitos dos outros povos indígenas, ribeirinhos, pescadores e quilombolas, enfim. E aí, a partir desse documento, que foi criado em 2007, que se começou a pensar alguma coisa. Em 2011, o Ministério da Saúde elaborou uma portaria, a Portaria 940, que o SUS, o Sistema Único de Saúde, ela exige que as pessoas tenham, para ser atendidos, um comprovante de endereço. E para os ciganos, para a população de rua e para a população de circo, essa portaria dispensa que essas pessoas comprovem o seu endereço. Então, se a pessoa for cigana, ela pode ser atendida em qualquer unidade de saúde, sem precisar comprovar o endereço. Por que isso é muito importante? Porque as unidades básicas de saúde, postinho de saúde, ele é territorial. Ele tem lá um número X de casas e de famílias para serem atendidas, de uma região, de um local. E se as pessoas ciganas têm essa tradição nômade, elas não estão cadastradas naquele local. Então, essa é uma das políticas. E depois também, 28 de dezembro de 2018, no último dia praticamente do governo Temer, ele aprovou uma política nacional de atenção integral à saúde dos povos ciganos. Lá tem um monte de competências do Estado, do município, da União, porém, desde dessa aprovação, lá estava dizendo que seria a Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde que iria implantar essa lei. Com o novo governo em 2019, essa secretaria foi extinta, existia uma equipe de saúde cigana no Ministério da Saúde, que hoje não há mais, também foi extinto. Então, assim, a lei foi aprovada, mas de fato ela ainda não chegou, não foi divulgada, as populações ciganas não têm conhecimento dessa lei, assim como a Portaria 940 também não tem. Não é só, é de 2011 a Portaria 940, mas não é só as pessoas ciganas que precisam saber. Os profissionais de saúde que atendem na ponta também não sabem que existe uma portaria, que existe uma lei. Os governos estaduais e municipais, eles também não sabem dessa lei que foi aprovada no finalzinho de 2018. Então, assim, a verdade é que a sensação que a gente tem, que o pouco que tem não consegue sair do papel e não chega até as pessoas. E existe necessidade de diferenciação, isso eu percebi na tese. Por exemplo, as pessoas ciganas elas têm uma cultura muito da vergonhosidade. Preferencialmente, muitas pessoas relataram que gostariam de ser atendidas por médicos e profissionais de saúde do mesmo sexo. Se for uma mulher, por uma mulher médica. Se for um homem, por um homem. Acontece que muitos postos de saúde só tem um profissional médico.
Eu vi isso lá em Sobradinho, no Distrito Federal. Fiquei lá também fazendo uma pesquisa, 30 dias com eles para municiar a tese, né, uma etnografia. Lá tinha um posto de saúde. Eu fui lá, conversei com as pessoas do posto de saúde também, mas só tinha um médico. Então, quer dizer, só tinha um homem. E as mulheres ficavam sempre à mercê. E aí tem outras coisas também que acontecem. Por exemplo, isso muito forte em Portugal, porque eu também vi as políticas lá e aqui também. Por exemplo, quando uma pessoa cigana fica doente, normalmente vai muitas pessoas até o hospital visitar. 30 pessoas, às vezes tem, né, Terezinha? E aí você sabe que você tem, assim, tipo, 2 visitas por dia. 2 horas bem marcadas. E aí sempre dá algum tipo de confusão, porque você tem lá 30 pessoas querendo entrar, e aí as pessoas ciganas, elas são muito próximas, elas são calorosas, têm o medo do Estado, ao mesmo tempo, se for uma coisa pública, e aí causa confusão, causa atritos. Por exemplo, os profissionais de saúde não conseguem entender que é uma cultura diferente, que tem que dar um jeito de adequar aquilo ali, mas assim, esses são pontos que eu fui observando né? Na sua pesquisa. Na minha pesquisa. Vamos ao intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho falando mais sobre as etnias ciganas aqui em Mato Grosso.